Falar com o Délio Rocha. Está em Brasília, o Délio tem acompanhado toda essa discussão, esse debate. Délio Rocha, boa tarde para você. Délio, o governo tem essa missão, até o dia 19, tentar colocar em votação a reforma da Previdência. Joelson Jordânio, boa tarde para você, boa tarde, Alivaldo Barbosa, e boa tarde a todos os piauienses. Hoje pela manhã, Joelson, o deputado Arthur Maia, que é o relator da proposta da reforma da Previdência, ele apresentou o texto final dessa reforma. Agora, qualquer mudança que para ser feita tem que, então, esperar que ela aconteça no plenário. E a grande novidade que foi apresentada hoje mostra que o governo cedeu à pressão dos parlamentares ligados à área de segurança pública, a chamada bancada da bala. Isso porque o governo alterou no texto uma proposta que mantém a pensão integral para viúvos e viúvas de policiais federais, rodoviários, civis e legislativo. Isso, então, agora no caso eles morram em combate. E outra mudança que foi apresentada hoje, Joelson, na verdade não é uma novidade, já que mesmo não esteja na reforma anterior, na proposta anterior que foi aprovada na comissão, mas o governo já tinha anunciado, que é o caso, por exemplo, daquele benefício de prestação continuada, que agora permanece como está. Quem faz direito a esse benefício vai permanecer do mesmo jeito, quer dizer, aqueles portadores de deficiência e também aqueles idosos de baixa renda com mais de 65 anos de idade. E, Joelson, eu estou ao lado do deputado Heráclito Fortes, que recebeu nossa equipe aqui em Brasília, e eu queria convidar o deputado, daqui a pouco a gente vai falar sobre reforma da Previdência, vai debater essa questão, mas antes eu queria convidar o deputado para acompanhar uma entrevista que eu fiz hoje pela manhã com o deputado Arthur Maia, que é o relator da proposta da Previdência. Vamos acompanhar. A exclusão de tudo que diz respeito aos trabalhadores rurais continua tudo exatamente como é. A exclusão do texto da reforma de tudo aquilo que diz respeito ao BPC, ao benefício de prestação continuada, também continua exatamente como é. E a redução do tempo mínimo de contribuição, que era 25 e baixamos para 15. Então, essas mudanças haviam sido anunciadas em dezembro. Agora estamos apresentando o texto. Então, é essa contabilidade mesmo que está lá com o Marum, que acredita que hoje temos aí em torno de 275 votos. Precisamos buscar o restante para aprovar a reforma. O senhor, pessoalmente, acredita na aprovação dessa proposta? Claro que acredito. Se não acreditasse, não estaria aqui tentando, me esforçando ao máximo. Afinal de contas, esse é um assunto que é fundamental para o Brasil. Não é um discurso ideológico. Veja bem, o presidente Lula disse que era necessário, fez a sua reforma, tem dito que precisa fazer mais. A presidente Dilma, na sua posse do segundo governo, disse que precisava fazer a reforma. Todos os meios de comunicação estão mostrando o escândalo que é hoje os números da Previdência Social no Brasil. Agora, tem pessoas que realmente estão aí mais preocupadas com as eleições. Agora, eu acredito ainda que o Congresso não faltará ao Brasil nesse momento e fará essa aprovação dessa reforma que é tão importante. Tá aí, Joelson, o deputado Arthur Maia defendendo, então, a aprovação dessa proposta, e também falando que o governo aí vai ter até o final do mês, para aprovar esse texto, para discutir esse texto. E eu queria saber do deputado Heráclito Fortes se essa versão final da proposta, se ela pode favorecer a aprovação do texto agora no final de fevereiro. Boa tarde, deputado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Mostra-se que o governo não está radicalizando. O governo está à procura de alternativas para que se possa sair desse impasse. O que ocorre, Délio? Se não aprovarmos agora, nós vamos passar um período eleitoral todo discutindo a Previdência. Segundo, o presidente eleito não começará a governar o país sem ter equacionado esse problema. É melhor se resolver agora e se passar por um processo político já com esse assunto vencido, do que adiar para o ano que vem. As prefeituras, na sua grande maioria, quebrarão. E tem uns casos graves de prefeitos que, não por desonestidade, mas por necessidade, fizeram uso indevido dos recursos da Previdência Municipal. Não da parte do empregador, mas o dinheiro sagrado do empregado. Depositou naquele fundo e o dinheiro foi usado.
é crime. Então isso vai criar uma complicação muito grande. Agora, quero te dizer, eu fiquei animado. Eu vi o governador Wellington Dias circular, discutindo e acenando para votar a favor da reforma nessa última versão. Isso aonde, deputado? Ontem aqui em Brasília, ele esteve aqui, teve reuniões em vários lugares. Depois disso foi ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica. Essa parte eu estou vendo na imprensa. Mas o governador, então, estaria fazendo um discurso para as pessoas em geral, seria um discurso, mas aí nos bastidores ele estaria, então, torcendo e defendendo a reforma da Previdência? A informação que eu tenho das conversas dele com esses fatos novos é que ele votaria. Não quero crer que vote, mas pelo menos ele está acenando. Alguma contrapartida ele pediu, eu não sei os detalhes, lhe prometo, logo que obter mais tarde, lhe dar a informação, mas ele abriu a conversa. O campeonato, a temporada de conversa, ele abriu. E tem sido levado por pessoas da base do governo aos ministérios para tratar de assuntos do Piauí. A deputada Regina Dias, inclusive, vai reassumir o seu cargo no Congresso exatamente para votar durante essa sessão, né, que vai analisar o texto da reforma da Previdência. Então, pode acontecer da deputada Regina... Pode falar. Mas ela vai votar contra ou a favor? Não, eu imaginei que ela fosse votar contra, e depois que o senhor... Isso que eu queria saber, o que o senhor acha. Está me deixando numa confusão, eu já não entendo mais nada. As informações que eu tenho é de que o governador e vários outros governadores estiveram reunidos ontem aqui em Brasília e chegaram ou estão chegando a uma equação para votar essa reforma. Temos uma pergunta do estúdio, deputado. Só para reforçar, deputado Heráclito Fortes, isso aqui é Joelso da TV Cidade Verde. A primeira-dama, Rejane Dias, disse que vai se licenciar, vai sair da Secretaria de Educação e vai participar da votação, ela disse aqui no Jornal do Piauí, para votar contra a reforma da Previdência, que ela considera um ataque ao direito do trabalhador. E isso pode ocorrer, deputado aqui é Livaldo já, isso pode acontecer também com o deputado Fábio Abreu, que é do PTB, ele não declarou assim publicamente, mas há fortes indicações de que ele poderá seguir o mesmo caminho da deputada Rejane Dias. Quer dizer, você está me dando uma informação e eu estou tendo outra. Devem estar trabalhando em direções diferentes. Um batendo e outro assoprando. Vamos ver o que vai acontecer. Ou então seria um discurso nos bastidores e outro então para a imprensa? Mas isso não é bom para o político. Esse tipo de comportamento é ruim. Desacredita as pessoas. Desacredita as pessoas. Você que está me ouvindo, que está me vendo, não tem nenhuma dúvida da posição que eu vou tomar. Política você tem que ser transparente. Política você tem que ter clareza. E eu justifico por que eu tenho essa posição. Eu estou defendendo o país nesse momento grave que a gente atravessa. Mas, deputado, por falar em transparência, hoje eu ouvi muito na Câmara que o evento hoje de manhã em que o deputado Arthur Maia fez a apresentação do texto final da reforma da Previdência, que tudo aquilo não passava de um teatro, que o governo já teria certeza da derrota dessa proposta, que ela não iria passar, mas que a opção do governo foi de manter, então, esse discurso de que pode aprovar a reforma porque ele acha que é menos desgastante do que levar o texto ao plenário e ser derrotado lá. Porque aí ele lavaria as mãos, foi até um parlamentar do governo, uma expressão que ele utilizou, e aí diria que, bom, nós tentamos aprovar a reforma da Previdência e o Congresso não quis. Mas que, no momento, a avaliação do governo é de derrota. Eu não te afirmo que essa seja a estratégia do governo, mas se na verdade for, o governo está certo. Tem que jogar no colo dos responsáveis pela não aprovação da Previdência. E espera para tu ver, daqui a 2, 3, 4 meses, o arrependimento de quem se voltou contra essa reforma. Essa reforma não é ideológica, essa reforma não é política, é uma reforma necessária para o país. É sofrida, é doída? É, mas é melhor você tirar o tumor antes que ele arruine agora do que aguardar para depois. A metástase nisso aí é que é o pior. Temos uma pergunta do estúdio. Deputado Heráclito Fortes, o governo do estado recebeu agora há poucos dias o empréstimo de 315 milhões de reais da Caixa Econômica. O senhor disse que o governador está percorrendo gabinetes de ministros. Se eventualmente o governo liberar os secretários para votar contra a reforma da Previdência, haverá retaliações aí ao governador, ao governo do estado?
Eu não entro no mérito dessa questão, porque o governador está muito bem acompanhado de autoridades poderosas. Eu não entro nisso. Agora, o governador fica mal. Se diz uma coisa e faz outra. Eu sei que esse empréstimo está se aproximando do seu desfecho. Até onde eu sei, o governo está exigindo apenas a complementação de documentações de prestação de conta com relação à primeira etapa. Na hora que o governo cumpri-la, é evidente que esse dinheiro sai. E eu não torço contra, não. Eu não torço contra o Piauí. Agora, eu questiono esse dinheiro entrar no caixa a qualquer preço. É preciso que o governador tenha consciência de que tem que diminuir o tamanho da máquina. 16 deputados estaduais fora da função legislativa para fazer arrumadinho político, esses desperdícios que estão feitos, está na hora de acabar. O Brasil inteiro está consciente da rearrumação financeira dos estados e municípios. Não é possível que o Piauí esteja na contramão da história. Deputado, essa semana o ano legislativo começou, né, mas outras propostas devem ser votadas ainda nesse semestre na Câmara, propostas importantes, inclusive a questão da reforma tributária. São temas que devem realmente passar pelo plenário nesse semestre? Eu torço que a responsabilidade baixe sobre todos nós e que a gente aproveite esse período para votar o que for possível em termos de reforma, para que possamos preparar o país no sentido de que o próximo presidente da República não carregue nas costas, não arraste todo esse legado de 14 anos que nós herdamos. Deputado Heráclito Fortes, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Piauí. E, Joelson, eu queria dar uma última informação. Hoje pela manhã, eu acompanhando a apresentação do deputado Arthur Maia, e nessa oportunidade ele disse que a votação da reforma da Previdência não deve acontecer no dia 19. As discussões devem começar no dia 19, se estender até o final do mês, mas a ideia é que até o dia 28 de fevereiro que essa votação aconteça. Caso não aconteça, aí sim o governo vai realmente jogar a toalha e isso vai ficar para um outro ano, para um outro governo. É com você. Certo, então está feita a correção pelo Délio Rocha, a informação que eu havia dado aqui era que seria dia 19, né? E era a ideia inicial do governo, mas agora 28 de fevereiro, data correta aí, passada para nós por Délio Rocha. A discussão começa dia 19 e deve se estender até o dia 28. Obrigado, Délio, pelas informações direto de Brasília. Délio Rocha. Elivaldo Barbosa, as informações passadas então pelo deputado Heráclito Fortes foram surpreendentes na sua avaliação? Sim, foram surpreendentes, sim. A gente sabe que o governo do Estado tem buscado aí recursos no governo federal, tem usado a sua base aliada exatamente nessa direção, nessa área, inclusive com contratos mais recentes, agora de dias, como esse que você se referiu, dos 315 milhões de reais. E se existe esse vínculo de apoio da bancada para a aprovação da reforma da Previdência, se for colocar, Joelson, ali na contabilidade, os 10 deputados, os efetivos, contando com Rejane Dias e Fábio Abreu voltando, nós teremos aí um placar apertado até de 6-4 só. A favor da reforma? A favor da reforma, 6-4. 4 deputados votando contra. Rejane Dias, Assis Carvalho, PT, Rodrigo Martins, ainda no PSB, e Fábio Abreu, do PTB, ainda do PTB.